Convido o doutor Marcelo Bueno Paloni para ministrar a palestra intitulada A Reforma Previdenciária, Motivações e Consequências. Alô. Boa noite de novo. Acharam que ficariam livres de mim, então eu estou de volta aqui, né? Bom, senhoras e senhores, nós vamos tentar trazer aqui algumas informações a respeito... Primeiro, deixa eu me acertar com isso aqui, que sempre eu apanho dele. A respeito da reforma da Previdência e a maneira como isso vai impactar as nossas vidas, vai impactar de maneira... Tomara que ela não seja aprovada, porque, se for, vai impactar de uma maneira muito drástica as nossas vidas aí. É o que nós vamos tentar passar para os senhores, para que a população seja elucidada, seja melhor informada a respeito do que pretendem aí aprovar. Para iniciar a conversa, há um discurso que estigmatiza a palavra reforma, né? Você ser a favor de reformas e contra reformas. Você ser contra reformas parece que você é uma pessoa, é um cidadão, é um ser retrógrado, jurássico, como eles falam, atrasado, né? Na verdade, não se é contra reformas, é a primeira coisa que nós devemos deixar claro. Tudo na vida é necessário que seja reformado. A vida é dinâmica, as relações sociais são dinâmicas, estão em constantes mudanças, né? Em constantes mutações. Portanto, é necessário que se haja reforma na forma de interagirmos com a sociedade, nas leis que regulam as nossas relações. E com a Previdência não é diferente. Sempre há necessidade de se repensar o modelo de previdência, a forma como ela é financiada, principalmente pelo motivo que eles muito propagam. A população está envelhecendo, a expectativa de vida do cidadão brasileiro vem aumentando, graças a Deus que isso vem ocorrendo, porque é sinal que temos a perspectiva de viver mais tempo, né? E, com isso, o tempo em que se vai demandar benefício previdenciário seria maior. Isso é verdade, isso não é um discurso mentiroso, é verdade mesmo, mas parece que isso é um motivo para tudo, né? Se não fizermos a reforma da Previdência semana que vem, ninguém mais vai ter Previdência no país, né? Todos estaremos condenados a viver em miserabilidade, porque a Previdência vai quebrar. De fato, ela pode quebrar, mas não é porque a gente recebe benefício muito alto, não. Vamos começar falando aqui do tal do déficit. Eu vou tentar falar de uma maneira mais objetiva. O tema é extenso, senhores e senhoras. Então, vou tentar ser objetivo, mas de maneira que seja possível entender. A primeira alegação, duvidosa, no meu modo de ver, mentirosa, mas para não ser tão drástico, digamos assim, duvidosa, é que há um déficit na Previdência. Isso não é verdade. Nós temos teses de pessoas abalizadas, como a economista, professora doutora Denise Lobato Gentil, numa tese de doutorado. Ela demonstra que, durante vários anos, a Seguridade Social vem amealhando sucessivos superávites. A Seguridade Social, a primeira coisa que deixam de explicar para a gente é o seguinte: a Previdência Social, ela é um dos 3 componentes do que nós chamamos de Seguridade Social. Seguridade Social, definido lá na Constituição, é o sistema que engloba a saúde, a assistência social e a previdência social, né? Esses 3 grandes direitos do cidadão brasileiro, que foram instituídos lá na Constituição de 88, compõem a Seguridade Social. E o financiamento da Seguridade Social, ele é um só, né? Não é só a previdência, não é só a contribuição do empregado, do empregador, que constitui os fundos, os recursos da Seguridade Social. Nós temos a arrecadação de outros tributos
como o PIS, COFINS, a contribuição social sobre lucro líquido, receita sobre loterias, concurso de prognósticos, serviços que a Receita Federal presta de cobrança para terceiros, são várias fontes de custeio que compõem a Seguridade Social. Esse sistema, ele é superavitário. Isso quem diz não é o Pallone que está dizendo, porque ele sonhou com isso. Isso é dito nessa tese da doutora Denise Gentil, que eu lhes disse, e principalmente por esse pessoal aqui, ó, são auditores, essa é a Associação dos Fiscais Previdenciários, quer dizer, creio que ninguém mais abalizado do que os fiscais, os auditores fiscais previdenciários, que controlam a arrecadação e a receita disso tudo para poder afirmar qual é o resultado das contas da Seguridade. Então, os senhores podem ver aqui que durante, olha, no decorrer desses anos aqui, a quantidade, o volume do superávit que vem amealhando a Seguridade Social. Segundo esses estudos da Associação Nacional dos Fiscais Previdenciários, somados esses tais superávites, teríamos hoje, isso sem corrigir, sem aplicar juros, viu, senhores? 571 bilhões de reais. Mas onde é que esse dinheiro, o que se faz com esse dinheiro? Porque todo ano que eles propagam para a gente é que teve déficit na Previdência. Nós temos uma previsão constitucional, instituída por emenda constitucional, que instituiu são essas siglas que sempre nos deixam doidos, né? A gente nunca sabe o que é, mas sabe que é para tirar dinheiro da gente, né? É a tal da DRU, a Desvinculação das Receitas da União. O que seria isso aqui? Por esse dispositivo, o Poder Executivo pode desvincular, separar até 30% do que ele arrecada com a Seguridade para usar como ele bem quiser, para usar da maneira como ele entender necessário. Não utilizando isso para custear a Seguridade Social. Se nós, eu não sei se está dando para enxergar daí, mas eu falo, o que interessa para nós é vermos o montante no final aqui. Também são dados da Anfip, se nós computarmos desde o ano de 2001 até 2015, todo o valor que foi desvinculado das receitas da União, da Seguridade, para o governo utilizar com outros gastos que, conforme melhor lhe aprovesse, nós teríamos um valor acumulado de 602 bilhões, hein, pessoal, de reais. Eles propagam um déficit de 150 e poucos bilhões no ano passado, sem corrigir. Se nós simplesmente atualizarmos isso montaria 936 bilhões de reais. Se nós computarmos, isso corrigido pelo IGPM, se nós computarmos aí o juro de 1% ao mês, que é mais ou menos o que se paga, hoje está um pouco menos, a Selic caiu um pouco, mas é o que se vinha pagando no decorrer dos últimos anos, que o nosso governo paga para financiar sua dívida pública. Nós teríamos hoje 2 trilhões e 532 bilhões de reais de dinheiro que foi desviado. Quando eu falo desviado, não quer dizer que foi, estou falando aqui que ele foi subtraído, roubado, furtado, não é isso? Embora tenha sido em muitos casos, né? Mas nós não vamos tratar disso aqui. Foi desviado para outras finalidades. São 2 trilhões, quer dizer, isso aqui custearia a Previdência por muitos anos aí, se esse dinheiro fosse utilizado para a finalidade precípua, principal, para a qual foi instituído, que é o quê? Que é financiar a Seguridade, financiar a saúde, financiar a assistência social e também a Previdência Social, né? O que se propaga muito é que o nosso sistema de previdência não é um sistema de capitalização. Ou seja, como o sistema de capitalização é esse que talvez os senhores já tenham visto aí nesses planos de previdência privada em banco. A gente contrata lá um plano de previdência privada, deposita uma quantia mensal para, em determinado tempo futuro, recebermos de volta esse dinheiro. Deixa eu voltar lá.
O nosso sistema não é assim. O dinheiro que nos é descontado e que o nosso empregador, dependendo, no caso do servidor público, o empregador não paga nada porque é o Estado, né? Mas o trabalhador da iniciativa privada tem descontado o seu salário de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial, e o seu empregador recolhe mais 20%. Esse dinheiro não é guardado numa conta em nome do trabalhador para depois pagar aquele trabalhador. O nosso sistema é o chamado sistema de repartição, ou seja, todos contribuem em benefício de todos, né? Então, na verdade, nós não estamos tratando aqui de fazermos uma poupança individual para, na nossa velhice, termos uma renda garantida. Mas esse dinheiro é arrecadado para pagar a Previdência, não pode ser utilizado para outras finalidades. Até pode, mas tem que ser devolvido. E é o que o nosso governo não faz, né? A grande questão, o grande problema disso tudo é que esse dinheiro retirado por meio da desvinculação das receitas da União, a DRU, ele é utilizado preponderantemente para pagar dívida, para pagar juros de dívida. E nós não estamos aqui pregando que não se deva pagar dívida, porque costuma-se usar muito esse discurso para desqualificar o debate. Ninguém está pregando que se dê calote em dívida aqui. Agora, nós não podemos ter um país minimamente sustentável com esse montante de juros que nós pagamos anualmente. O ano passado foram mais de 500 bilhões de reais pagos só a título de juros, nem amortizar, a dívida não foi amortizada. O que seria isso? Mais ou menos, para termos uma ideia, fazemos uma comparação com o cartão de crédito. Você deve lá 3 mil de cartão de crédito, juro de 20% ao mês, quando você vai ver, a fatura virou em 20% vezes 3, dá 600 reais. Se você pagar 400, você não pagou nem os juros. O que era 3, virou 3.200 e você está pagando todo mês uma quantia que nem amortiza os 3 mil, né, que é a dívida principal. É o que acontece com a dívida pública nossa. Nós pagamos 500 bilhões para não pagar nem a totalidade dos juros, ou seja, a dívida cresce ano a ano e nós ficamos pagando essa quantidade enorme de juros aí, né? Que foi o que aconteceu no ano de 2015. Outro grande ralo pelo qual se esvai aí o dinheiro da Seguridade Social, incluída a Previdência, são renúncias fiscais. Mais uma vez, dados da Anfip. No ano de 2012, estima-se que só a título de renúncia o nosso Estado abriu mão de 7,6 bilhões. Em 2013, 19 bilhões. E, a despeito disso, o repasse do governo foi de apenas 1,7 bilhão e 9,7 bilhões, ou seja, o que foi devolvido dessas renúncias aí. Renúncias, por vezes, é uma política até necessária. Você, para incentivar determinado ramo da atividade econômica, agricultura, micro e pequena empresa, o governo abre mão de alguma receita tributária para que aqueles empresários possam ter um custo menor e poder gerar emprego. Mas o que acontece aqui é que, em muitos casos, essas renúncias foram para a construção civil, grandes construtoras, Odebrecht, JBS, e não vou nem entrar nesse assunto, né? O que nós estamos vendo é que o dinheiro da Seguridade Social está indo embora, e agora eles querem que nós trabalhemos até 60 e tantos anos, 70 anos de idade, para podermos usufruir alguma coisa de aposentadoria. Oxalá cheguemos lá com saúde, né? Há, de fato, um déficit na Previdência Social que nós devemos levar em consideração. Principalmente, isso na Previdência, viu, senhores? Entendam aquilo que eu falei, Previdência, assistência e saúde, né? A Previdência é o pagamento de aposentadorias. Previdência, basicamente, é isso. Pagamento de aposentadorias e pensões. Saúde é o serviço de saúde pública, SUS, que nós estamos acostumados a ver. E a assistência social são benefícios também, mas benefícios para quem não contribui. Por exemplo, o idoso, né? O conhecido LOAS, a pessoa que não tem renda suficiente, em uma família, uma renda familiar per capita, por pessoa, inferior a 1/4 de um salário mínimo, uma daquelas pessoas pode ganhar um salário mínimo sem nunca ter contribuído, para citar um exemplo. Mas vejam, senhores, né? 1/4 de um salário mínimo na família
Quer dizer, precisa ter precisa ter 5 pessoas e um deles ganhar um salário mínimo. Imaginem um senhor. Isso não é necessidade, isso é miséria total, né? Porque com um salário mínimo sustentar 5 pessoas, mas só assim que se tem direito a um benefício assistencial. Mas voltemos aqui à questão de um ponto em que há um déficit, sim, na Previdência. É a Previdência do trabalhador rural. O trabalhador rural, na maioria dos casos, pouco contribuiu para a Previdência ou nada contribuiu. Na Constituição de 1988, nossa sociedade, porque o Constituinte nos representou ali na Assembleia de 1988, representou a nossa vontade. E ali definiu-se que nós ampararíamos o nosso trabalhador rural por ter contribuído, ter trabalhado durante muito tempo, sem registro. As relações de trabalho no campo, se hoje já são, em muitos casos, muito mal documentadas, precariamente documentadas, imaginem os senhores na década de 70, na década de 60, né? E até na década de 80. Então, o que se entendeu ali é o seguinte: não, nós vamos pagar uma aposentadoria para o rural, bastando que ele faça uma prova sumária de que trabalhou, né? E não precisa provar contribuição, porque contribuição não teve mesmo, ele não contribuía. Então, o que acontece? Nós temos hoje uma grande quantidade, milhões até, de aposentados rurais que nunca contribuíram. E se sustenta essa aposentadoria com os trabalhadores ativos de hoje. Daí porque eu disse que o sistema nosso não é de capitalização, é de repartição. Os que trabalham e os ativos de hoje que contribuem, tem que também sustentar os inativos de hoje, embora isso não seja absoluto, depois nós vamos falar aqui. Mas, nesse ponto aqui, temos, sim, um superávit, e é considerável. Ó. Isso aqui foi no ano 2015, arrecadou-se em torno de 7 bilhões com o trabalho rural, e o valor das aposentadorias e pensões pagos foram de mais ou menos 90 bilhões, portanto, aí 83 bilhões de déficit na aposentadoria rural. Só que trazendo isso para todo aquele orçamento da Seguridade, isso acaba sendo diluído e compensado por superávit, ou seja, sobra de dinheiro em outras áreas, né? A previdência do setor público, onde se propaga que há muito déficit. Realmente, há um déficit na previdência do setor público, porque o servidor público, creio que seja o caso de nós todos aqui, porque os professores, imagino que são estatutários, a maioria não, são seletistas, então não é bem o caso de vocês aqui. Oi? Temos estatutários, valinhos, vinhedos, seletistas. Então, os de valinhos também estão na fila aqui dos demonizados, né? Os marajás, né? Não, porque o seletista não. O seletista, o regido pela CLT, bom, embora o empregador também seja um ente público, né? Mas o empregador seletista ele tem que contribuir com a parcela de 20%, isso só contando a contribuição previdenciária, sem entrar aqui no seguro de acidente de trabalho, nada disso. Então, vamos simplificar. Em média, 10% do trabalhador e 20% do empregador. O servidor público, não, só ele que contribui. O servidor público contribui com 11% e um detalhe, sobre o valor total do seu ganho, dos seus vencimentos. Não é sobre o teto. O teto hoje da Previdência está 5 mil e perto de 6 mil, eu não lembro agora o valor exato. Vamos arredondar para 6 mil. É o valor máximo, a base de cálculo máximo sobre a qual se calcula a Previdência. Ou seja, o valor máximo do trabalhador seletista para recolher o INSS, que ele vai pagar de INSS hoje, seria R$ 660, com 11% disso, né? Já o servidor público é 11% sobre o que ele ganhar. Se ele ganhar 5, 10, 15, é 11. Se ele ganhar 10, R$ 1.100. E por aí vai, né? Mas há essa diferença no caso do servidor público, porque o empregador, ele não recolhe a parte dele. O empregador é o Estado, né? Mas ainda assim, se for atendido lá a previsão do artigo 249 da Constituição Federal, que determina que se forme um fundo, porque isso no decorrer dos anos, senhoras e senhores,
vem apresentando superávit, nós estamos falando de décadas, né? Eu, particularmente, eu já tenho 36 anos, embora não passe, não vou falar que não pareça, mas já tenho, viu? 36 anos de contribuição à Previdência. Quer dizer, são 36 anos que a gente está contribuindo aqui, e começou a se falar em déficit da Previdência coisa de 15 anos para cá, porque isso não existia antes. A Previdência nossa, o sistema de Previdência Social e também no serviço público nosso, ele teve início basicamente na década de 60. E imaginem os senhores no começo, era só dinheiro que ia sendo depositado e ninguém se aposentava, porque não tinha aposentado ainda. Né? Teve que passar o tempo para que as pessoas completassem o tempo de contribuição para começarem a receber. Esse dinheiro foi usado para uma infinidade de atividades, construção de ponte, construção de usina, e ninguém critica que isso tenha ocorrido, porque o dinheiro precisa ser usado para render, senão a própria inflação corrói o dinheiro. O problema é que usaram e não devolveram, nunca contabilizaram isso, né? Pela Constituição de 88, pelo menos a partir de 88, na verdade, essa modificação é de uma emenda de 2001, era obrigatório que se fizesse um fundo, ou seja, uma contabilidade desse dinheiro para calcular quanto que teria sido recolhido na Seguridade Social, ainda que tivesse sido usado para outra finalidade, para depois pagar a Previdência. Mas ninguém fez isso, ninguém sabe, né? Para que a gente tivesse alguma noção sobre isso, seria necessário que se fizesse uma auditoria, é uma coisa que muitos pregam, o senador Paulo Paim está tentando, ele instalou lá uma CPI para isso, mas eu não sei se vão conseguir. Se vão conseguir levar adiante essa ideia, porque não parece ser interessante, não parece ter do interesse aí do grande poder financeiro e econômico que, na verdade, está nos governando hoje. Essa que é a grande verdade, né? Então, eu vou tentar chegar a algumas conclusões. Isso tudo eu estou falando para os senhores, para que nós possamos entender esse discurso de déficit ou superávit de previdência, né? Vira a televisão, vira a mídia e falar: a Previdência está com déficit, vai quebrar, é uma coisa que precisa ser explicada, precisa ser demonstrada, ninguém demonstra. Quem prega isso não demonstra. Tem déficit lá no rural? Tem déficit lá no rural. Nos 2 últimos anos teve déficit na Previdência? Teve. Nós vivemos aí 2, 3 anos de recessão, né? Uma crise no nível de emprego muito forte, um decréscimo muito grande no emprego e cai a arrecadação previdenciária. Quanto a isso, não é? Mas vínhamos tendo superávites na própria Previdência constantes aí nos anos anteriores, foi demonstrado aqui, né? E mesmo nesses anos de recessão, na Seguridade, aqueles 3 pontos que eu falei para o senhor: saúde, previdência e assistência, o financiamento da Seguridade não foi deficitário, mesmo no ano de 2016, teve um pequeno superávit lá. Então, para que possamos entender e podermos até exigir os nossos direitos, porque parece que nós somos aqui. Se nós não concordarmos com essa reforma da Previdência, parece que nós somos os vilões e estaremos condenando as nossas gerações futuras à miséria, porque nós estamos querendo ganhar uma coisa que não é nada disso, pessoal. A Previdência que temos hoje é um direito nosso, porque nós estamos contribuindo para isso. Não é nem um favor que o Estado está fazendo para nós, certo? Então, concluindo rapidamente aqui tudo isso que eu procurei falar. O nosso sistema, portanto, é de repartição simples. Ou seja, todos contribuem em benefício de todos, não é cada um para si, né? Mas não deixa de ser um sistema retributivo. A Constituição Federal determina isso. O que é retributivo? Eu contribuo para ter uma contrapartida. Eu não contribuo para o governo pegar meu dinheiro e pagar juros de dívida. Eu contribuo para ele me pagar a minha previdência, minha, do meu vizinho, do meu semelhante e a de quem eu nem conheço, não é? Portanto, precisa ter uma retribuição proporcional. Se eu contribuir por um tempo que me daria direito de ter um salário de 10 daqui a 35 anos, eu não posso ter um salário de 2. Talvez um de 8, um de 9, tudo bem. Para fazer agora, eu não posso ter um decréscimo tão forte, tão profundo na minha renda,
Porque aí o que era contribuição vira confisco, né? Vira confisco é ilegal, é inconstitucional. Confisco é o Estado se apropriar de um bem particular, do particular, ilegalmente, sem que haja uma causa justa para isso, né? Então, nós temos que ter isso em mente. Ah, mas o sistema de repartição é de repartição, mas é também retributivo. Nós temos direito a uma contrapartida minimamente proporcional ao que nós pagamos. Senão, nós estamos tratando de um confisco. Que é o que diz lá o artigo 201 da Constituição Federal. A contribuição previdenciária tem que ter como consequência uma repercussão em benefícios, né? O artigo 194 exige a equidade na forma. O que é a equidade? É a igualdade. Uma forma de participação que seja proporcional de todos. É o que eu acabei de falar, eu não posso contribuir com um valor muito maior do que eu vou receber de volta, porque aí é desigual, é iníquo, é o inverso de equidade, né? É injusto, né? E, diversamente dos impostos não vinculados a qualquer atividade específica, o que seria isso, pessoal? O imposto de renda que a gente paga, ele não é vinculado a uma atividade específica do Estado, ou seja, o Estado arrecada aquele dinheiro para usar da maneira como ele entender apropriada, para construir rodovia, para construir viadutos, pontes, pagar juros de dívida, aplicar na saúde, ou seja, o imposto não tem uma destinação específica, o Estado usa conforme o plano de governo dele, conforme o programa de gestão dele. A contribuição não, a contribuição é vinculada, ela só pode ser usada para pagar previdência, aposentadoria, ela não pode ser usada para outros fins. A DRU, a desvinculação, é uma volta que eles deram lá na Constituição, aprovaram uma emenda, eles desvinculam para outros fins, mas tem que devolver, só que nunca devolvem. Então, portanto, o uso desse dinheiro sem devolução se torna um confisco, portanto, nós não podemos simplesmente aceitar esse discurso de que estamos tratando aqui de uma reforma obrigatória, caso contrário, o sistema vai quebrar. Se eles continuarem dessa maneira, vai quebrar, sim. Se eles continuarem desviando 30% para pagar juros de dívida, não vai se sustentar. Mas não vai quebrar só a Previdência, vai quebrar o país todo, né? Deixa eu ver se aqui se nos interessa aqui. Bom, já falei do confisco. Com essa PEC, só para os senhores terem uma ideia da quantidade de dinheiro que nós entregamos para a Previdência e do que nós recebemos de volta. Uma conta simples aqui. Se nós pegarmos um trabalhador que recebe um salário mínimo durante 35 anos, certo? Trabalhador seletista, como eu lhes disse, ele vai recolher a Previdência Social, vai ter recolhido, não ele vai recolher 8, mas o patrão dele 20, né? Então ele vai ter recolhido mensalmente, vocês estão conseguindo enxergar, está dando para ver? Ele vai ter recolhido mensalmente 28% do seu salário à Previdência Social. Se em vez de ele recolher, ele pegar esse dinheiro aí e aplicar e depositar numa conta de caderneta de poupança, rendimento de 0,5% já descontado da inflação. A taxa Selic dá mais do que isso, mas vamos colocar na poupança para não ter dificuldade. Ao final de 34 anos, de 35 anos, ele teria acumulado 400 vezes o salário dele. Ele teria lá na poupança. Portanto, ele poderia ter, se ele tirar 0,5% disso aí, continua na poupança, 0,5% de 400 dá 2, né? Ou seja, ele não ia tirar um salário, ele ia tirar 2 salários e nunca ia acabar com esse dinheiro, nunca. Porque esse dinheiro ia continuar lá, certo? E como ele não quer ficar rico, ele quer só, na aposentadoria dele, ele quer ganhar o salário que ele sempre ganhou, não é? Ele tira um salário só, ele vai viver 80, 90, 120, 150 anos, o tempo que Deus der de ventura para ele viver, e aquele dinheiro vai ficar lá, de herança para o filho dele. Eu estou sendo meio irônico assim, obviamente isso tudo depende de uma série de fatores que no decorrer de 35 anos acontece tanta coisa, né, pessoal? Os que têm um pouco mais de idade se lembram do plano Collor, do que aconteceu com a poupança. É verdade que por isso que eu não estou incentivando ninguém, não façam isso em casa, né? Claro, quem tem disciplina para poupar, fazer um investimento e é rigoroso nisso, pode fazer isso aqui, que vai ser muito melhor do que ficar esperando previdência pública ou previdência privada, porque isso aí só interessa para banco. Os planos de previdência privada trazem alguma segurança no sentido de aplicarem bem o seu dinheiro, administrarem bem o seu dinheiro. Mas se um plano de previdência privada quebra,
Eu não sei quem é que vai garantir a previdência de quem pagou aquele dinheiro durante todo aquele tempo. Eu não estou aqui tampouco querendo demonizar banco, mas nós já vimos acontecer a quebra de alguns planos de previdência privada no Brasil. E até em países como os Estados Unidos, aí, grandes fundos de pensão que estão em situação difícil aí, né? Isso é para os senhores terem uma ideia de que esse discurso de que há déficit é falacioso. A verdade, esse dinheiro que nós estamos pagando durante anos, aí, ele está sendo utilizado em finalidades múltiplas, que ninguém sabe quais seriam, nem mesmo o governo, porque não contabiliza. Isso é contabilizado na conta única do Tesouro e ninguém sabe para onde vai, né? Mas não era para ser assim. A Constituição de 88 ela não permite que seja feito isso. Portanto, isso dá para os senhores terem uma ideia de que o discurso de que a contribuição é insuficiente é inverídico, não é verdadeiro. Agora nós vamos entrar aqui nas propostas que a PEC 287... Isso aqui está um pouco desatualizado, porque isso aqui seria o fim, né? Realmente, o Poder Executivo forçou tanto a mão, forçou tanto a barra, que talvez tenha sido a nossa sorte, eles terem vindo com tanta sede ao pote, que causou uma repulsa tão grande na sociedade, pela forma draconiana que ia nos impor essa reforma da Previdência. Nós teríamos que trabalhar 49, não está mais assim, a nova proposta de redação do deputado Arthur Maia modificou isso, mas não melhorou muito. Mas nós teríamos que trabalhar 49 anos para termos direito a uma aposentadoria integral. Ou seja, o cidadão consegue começar a trabalhar com 20 anos, se ele tivesse a aventura, a bem-aventurança, de durante 49 anos trabalhar sem faltar um dia de registro, com quase 70 anos ele ia conseguir receber o benefício integral dele, né? Isso modificou um pouco. Agora, eu vou até passar aqui. Agora, deixa eu ir direto para as novas regras aqui. Modificou-se um pouco aí os requisitos para a aposentadoria, de modo que agora... Deixa eu pôr o óculos aqui, porque já não estou enxergando. Esses requisitos aqui são para o servidor público, mas não são muito diferentes para o trabalhador da iniciativa privada. Na proposta anterior, havia lá uma idade mínima para a transição, 50 anos homem, 45 mulher, né? 45 anos a mulher, para que pudessem ter uma transição para esse regime novo da Previdência. Essa idade mínima de transição não há mais. Então, vamos nos ater a como está hoje a proposta. Não sabemos se vai mudar, né? No caso do servidor público, os requisitos: 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, 35 anos de contribuição se homem, 35 anos se mulher, 20 anos de efetivo serviço e 5 anos do serviço público e 5 anos de efetivo serviço no cargo em que se der a aposentadoria. Além disso, um pedágio, um período adicional equivalente a 30% do tempo que na data da emenda faltaria para atingir os limites previstos no inciso 2, que é esse aqui, é o tempo de contribuição. Então, por exemplo, se na data da promulgação da emenda o homem tiver 30 anos de contribuição, faltam 5 anos para ele completar os 35, ele pagaria mais 30% de pedágio, dá mais 1 ano e meio, não é isso? 3 vezes 5, 15, mais 1 ano e meio. Além de ter que contar com essa idade. Esse pedágio é aplicado somente ao tempo de contribuição, não é a idade, certo? A partir de 2020... a idade mínima aumenta em 1 ano
e a cada 2 anos aumenta mais um ano, ou seja, em 2020 ela aumenta um ano, 2022 mais um ano, até atingir a idade mínima de 62 para a mulher e 65 para o homem. Então, não basta só ter os 35 ou 30 de contribuição, tem que ter a idade mínima também. Então, façamos as contas aqui. Aí, como as situações são muito diversas, muito diferentes, cada um tem um começou a trabalhar com 15, outro com 20, mas vamos fazer uma conta aqui. Um cidadão que tem aí hoje 50 anos e 35 de contribuição, para ele se aposentar hoje, 50 mais 35 dá 85, ele teria que ter, faltariam 5 anos, não é? Para ele se aposentar. Por essa regra de transição aqui, com 50 anos, ele teria que trabalhar no mínimo até os 60. Então faltariam 10. Como até lá nós já vamos ter atingido aqui 2020, 2022, vamos ter atingido aí 2026, ele vai ter que trabalhar, na verdade, até 65. Então, o cidadão que hoje, com 50 anos de idade, 35 de contribuição, poderia se aposentar daqui a 5 anos, vai ter que trabalhar mais 15 para se aposentar, por essa proposta, né? E aí os senhores, 5 minutos já, mas aí você tem que ter me avisado antes que tinha 5 minutos agora. Agora que está ficando interessante o assunto aqui, né? Então, os senhores imaginam aí os senhores calculem 35 anos de contribuição, mais esses 15, aí ele vai ter contribuído quanto? 50 anos, né? 50 anos que a gente está contribuindo com o nosso dinheiro para um fundo que depois é utilizado na DRU para pagar juros. É isso que nós temos que levar em consideração, não é? E é isso que ninguém... Desculpem, é um assunto cansativo, viu? Eu até entendo, é muito número, é muito dado, mas a gente tem que se embrenhar nisso aí, até para podermos, inclusive, tentar elucidar os nossos alunos, aí, que são pessoas, para propagar isso, para os parentes, para os vizinhos, porque senão, nós temos visto aposentado, falam, não, mas precisa ter reforma mesmo, porque senão não vai ter aposentadoria para mim. E é o que acaba incutindo na cabeça do cidadão, entendeu? Deixa eu ir direto aqui para o caso dos professores, porque não vai dar tempo. É uma questão aqui interessante, ó. Aos que ingressaram, isso que eu falei também serve para iniciativa privada, viu? Aqui no caso dos professores. Atualmente, o professor pode se aposentar com 55 anos de idade homem e 50 mulher, e 30 de contribuição homem e 25 mulher, não é isso, senhores? Com a proposta aí, melhorou um pouquinho, ia ficar pior. A proposta de redação anterior lá do deputado lá ia ser pior. Melhorou um pouquinho. Parece que piorou com relação à idade, mas melhorou com relação ao tempo de contribuição. Melhorou em termos, né? Porque melhorou de um lado, mas perdeu do outro. Então, o professor pode se aposentar hoje aos 60 anos de idade, sem distinção de gênero, tanto homem quanto mulher, e 25 anos de contribuição. Só que o valor da aposentadoria, nessas condições, começa com 70% da média do salário do período contributivo, ou seja, soma todos os salários da vida contributiva dos senhores, extrai-se a média, 70% disso vai ser o benefício, não é? Deixa eu voltar aqui Como é que isso acresce? Começa com 70%. Cada ano que exceder 25 anos, aumenta 1,5%, certo? Portanto, com 30 anos de contribuição, se os senhores se aposentarem com 30 anos de contribuição, receberão 77,5% da média. Já é da média, ou seja, essa média reduz, porque o salário que eu ganho hoje é seguramente maior do que o que eu ganhava no começo da minha carreira profissional, da minha vida profissional, não é? Então já reduz bastante aqui. Com 35 anos, eu vou conseguir obter 87% da média salarial. Ou seja, fizeram, mas me jogaram nos 40 anos. Se eu quiser receber a integralidade da média, o 100% da média, nem o último salário da ativa, eu vou ter que trabalhar 40 anos.
Trabalhar não, contribuir 40 anos. Né? Quer dizer, se eu comecei a contribuir aí com 25 anos, no final das contas eu vou poder me aposentar lá com 60. Isso, um período ininterrupto de contribuição. Né? E, além disso, o reajuste será na forma da lei, no caso do servidor público, é sem paridade. Apesar que hoje em dia o servidor público não está tendo aumento mesmo, é melhor receber o reajuste do regime geral, que está tendo aumento todo ano. Né? Então, o caso do professor é esse aí. O benefício integral somente com 40 anos de contribuição. No caso de professor de escola pública, vai ter que ter ainda 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se der aposentadoria. Aqui tem uma tabela, esses slides, tem muito mais informação, hein, pessoal, que seria importante passar para os senhores, mas o tempo é curto e também vai ficar muito cansativo. Mas esses slides estão disponíveis ali, se os senhores quiserem entrar em contato lá com a Matra 15, né, depois a gente coloca o endereço, Falecom, como? Falecom, PTJC, Falecom, PTJC, @amatra15.org.br. Os senhores podem mandar um e-mail para lá que a gente envia os slides e o material que tivermos lá para os senhores, inclusive os senhores utilizarem em aula, se quiserem, fiquem à vontade, tá bom? Para encerrar, então, pessoal, essa tabela aqui, ela traz aí as várias situações de servidor público, pensões. O caso das pensões também é terrível, né? Não se pode mais acumular aposentadoria com pensão. Quer dizer, tem tanta perversidade aí nessa reforma da Previdência, que se a gente for ficar falando aqui, a coisa a gente fica desesperado, né? E ninguém está querendo aqui ficar, não estamos aqui querendo fazer política partidária, não estou pregando nada disso, pessoal. Não estamos falando de um direito nosso, que é o direito à previdência social, a termos, quando chegarmos na nossa maturidade, depois de anos de contribuição, ainda que sejamos novos, mas o brasileiro se aposenta com 60 anos, mas começou a trabalhar com 15, pô. Eu comecei com 15, né? Eu comecei com 15, eu tenho que porque a realidade do nosso país é outra. Em outros, eles querem comparar o nosso país com países aí cuja maturidade profissional começa aos 30 anos, né? O jovem, não é verdade? O jovem estuda, se forma, faz doutorado, faz um pós-doutorado, aí que ele vai trabalhar, né? E nós não temos essa realidade aqui. A verdade é que nós contribuímos por esse tempo todo, né? Entregamos nosso dinheiro, e esse dinheiro precisa ser devolvido para nós. Essa que é a grande verdade. O que não quer dizer que nós não devamos pensar num sistema de previdência mais sustentável. Precisamos. Nós nos aposentamos um tanto cedo? Pode ser que sim, precisamos analisar isso. Mas isso não significa nós destruirmos completamente o sistema previdenciário de assistência, porque também é de assistência social. O que vão fazer com o trabalhador rural aqui é uma coisa aterradora. E o pior ainda está por vir, que a doutora Eleonora vai falar para vocês, que é a reforma trabalhista. Aí é para a gente ficar mesmo... Eu só não vou falar que nós devemos nos suicidar, porque nós precisamos resistir. Não devemos nos suicidar, devemos resistir. Né? Me desculpem a brincadeira, a ironia, mas nós precisamos abrir o olho, termos esclarecimento do que está acontecendo, elucidarmos as pessoas que dependem. Nós somos formadores de opinião, nós somos formadores de cabeças, né? Não quero aqui induzir ninguém. Se os senhores não concordarem com nada disso, eu respeito da mesma maneira. Eu só estou passando as informações. Que os senhores analisem, interpretem como quiserem e administrem como quiserem. Mas é preciso que se saiba o que está sendo feito, porque isso tudo vai resultar em consequências que depois, para voltar atrás, vai ser muito difícil. Para se mudar a Previdência, é necessária uma emenda constitucional, né, e uma conjugação astral como a de hoje, para conseguir 308 votos, é muito difícil de acontecer no sistema político que a gente vive. Eles conseguiram fazer isso, por isso que eles não querem perder essa oportunidade. Porque eles estão tentando essa reforma da Previdência desde os governos lá da década de 90. Acho que os que têm um pouco mais de maturidade sabem disso, do que eu estou falando. Desde que o presidente Collor saiu, vem se propagando, na verdade, desde a Constituição de 88, né? Que se fala em reformar a Previdência, que o país não vai se sustentar com essa... E, na verdade, nós vivemos um Estado de direito e um Estado social que precisa ser preservado. Porque, ao eliminarmos isso, nós vamos criar a miséria,
a violência, o desrespeito que vemos em sala de aula, vemos em sala de audiência. Não estou aqui, não vamos diferenciar juiz e professor, o juiz é mais autoridade, não, não é isso. Mas vejam o senhor em sala de audiência, às vezes o juiz está sendo agredido aí, porque nós não temos uma... E os senhores em sala de aula, então, deve ser uma... É isso aí, o estado de miséria e de desmonte completo dos direitos sociais só resulta nisso. E eu acho que não é isso que nós queremos para os nossos filhos, né? Nós já vivemos um pouquinho, queremos viver mais ainda, mas desejamos aí para os nossos filhos e netos um país decente e digno para se viver. Me desculpem se foi muito cansativo, eu agradeço mais uma vez a todos, fiquem com Deus, boa sorte e cumpram a missão de vocês, que é formar uma geração melhor do que a nossa. Muito obrigado. Convido a gerente da EJA de Vinhedo, senhora Elaine Ferraz, para a entrega da lembrança ao palestrante.